Olá, irmãos, graça e paz. Hoje, neste devocional, nós vamos frisar os objetivos do desenvolvimento e maturidade cristã. Primeiro objetivo, precisamos definir maturidade cristã. Segundo objetivo, definir alguns passos que conduzem à maturidade cristã. E o terceiro objetivo, avaliar a sua própria maturidade a fim de estabelecer alvos de crescimento espiritual. A vontade de Deus é o nosso crescimento espiritual através de uma vida de plenitude do Espírito Santo, vivendo como? Em santidade, até que cheguemos à maturidade cristã. Quer ver? Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Efésios capítulo 4, verso 12 e 13 ainda diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O Espírito Santo inspirou os escritores da palavra, da Bíblia, para expressar aonde Deus quer que cheguemos através desse crescimento espiritual. 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Gálatas 4,19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Jesus deixou bem claro que o caminho para a maturidade cristã é a santificação, a plenitude do Espírito, a vida frutífera e conhecer as verdades contidas em sua palavra e permanecer nelas. João 15, 4, 5 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Não existe fórmula para adquirir a maturidade cristã, mas diariamente você precisa buscá-la. São várias práticas que muito podem nos ajudar a prosseguir em direção à maturidade. E encontramos todas elas na palavra de Deus. São práticas que cobrem áreas vitais das nossas vidas, que gradualmente firmarão no nosso coração e na nossa vida a maturidade cristã. Vamos continuar? Vamos falar hoje sobre duas lições do desenvolvimento e maturidade cristã. Primeira, integre-se em sua igreja. É fundamental que você precisa participar dos trabalhos de sua igreja, para que haja um crescimento espiritual na sua vida. Algumas coisas
só são possíveis quando estamos ligados à igreja. Por exemplo, é na igreja que aprendemos a sã doutrina. É na igreja que recebemos treinamento eficaz. É na igreja que cultuamos em comunidade com adoração e louvor a Deus. É onde nós temos comunhão uns com os outros. É na igreja que somos despertados para trabalhos para o Senhor. É lá que se descobre os dons e talentos. É na igreja onde nos preparamos para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. A igreja é tão importante que Cristo amou e se entregou a si mesmo por ela. Efésios 5:25 diz isso. Quando fala para os maridos amarem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para quê? Para santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água mediante a palavra. Escuta. Além do mais, Deus escolheu a igreja para que fosse realizado o seu plano de redenção e salvação do mundo, pessoal. Mateus 28, 18 e 20 é claro. Jesus disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Aonde? Na igreja. Segunda lição. Estabeleça um momento devocional diário. É a hora a sós com Deus, é a hora silenciosa. Cultivar momentos de comunhão com Deus será de fundamental importância se quisermos ter uma vida de crescimento espiritual. Será um momento quando deixamos Deus falar pela sua palavra e falamos com Ele pela oração e louvor. Será um tempo de comunhão com Cristo. Escolha um bom local, não muito confortável, mas sim tranquilo e salvo de interrupções. Separe pelo menos 15, 20 minutos diários e aprenda a ter comunhão com Deus como uma prioridade. Você vai experimentar um outro nível de relacionamento incrível. Que nós meditemos nestas duas lições. Terceira lição. Tenha fome e sede da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus está intimamente ligado a crescimento espiritual. Pouco conhecimento, pouco crescimento. Muito conhecimento, muito crescimento. Os grandes homens de Deus foram homens que amaram a Bíblia, tendo-a lida várias vezes em suas vidas. Olha que interessante, estudos comprovam que assimilamos de 10 a 15% o que ouvimos. Assimilamos de 15 a 25% o que lemos. Olha só, assimilamos de 50 a 60% o que estudamos. Assimilamos de 60 a 80% quando meditamos. Agora, pasmem, assimilamos 100% quando memorizamos. Portanto, a memorização de textos bíblicos é de vital importância para o crescimento do cristão, pois é desta maneira que o Espírito Santo utiliza e aplica as verdades divinas em nossas vidas diárias e nos concede vitórias espirituais. Uma boa sugestão é ler a Bíblia toda, sistematicamente. Pode ser o Novo Testamento em um ano, ou anualmente, e o Antigo Testamento de 3 em 3 anos. Isso é uma sugestão. Releia periodicamente os Evangelhos e outros livros, João, Atos, Romanos, Efésios, Colossenses, Filipenses, enfim. E vá sublinhando versículos vitais que falam sobre o crescimento espiritual. Isto é apenas uma sugestão para leitura sistemática, independente do devocional diário. É importante que escolha um método de leitura completa da Bíblia. Veja só a importância da palavra habitar em nós.
Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 1 Pedro 3,15, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Como vamos responder se não conhecemos esta razão, se não sabemos nada? Quarta lição, desenvolva uma vida consistente de oração. Outro elemento importante para a maturidade cristã é a oração. É por meio dela que mantemos comunhão com Deus. Novamente, os grandes homens de Deus foram homens de oração. Davi, Neemias, Daniel, Estevão, Paulo, George Miller, entre outros. Aprendemos a orar como? Orando. A oração eficaz deve incluir adoração, louvor, gratidão, confissão, intercessão e petição. A Bíblia nos aponta os impedimentos da oração eficaz: incredulidade, motivação errada, orar pouco, sem insistência, pecados não confessados, estar fora da vontade de Deus. Quer ver? Tiago 1,15. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente. Tiago 4,3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Salmos 66,18. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mateus 7, 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois a todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Lição 5. Conhecendo a vontade de Deus e permanecendo no centro dela. Olha que a oração diária de um cristão é: seja feita a tua vontade. Mateus 6,10. Davi expressa isso de forma fantástica também, de que o cristão deseja que seja feita a vontade de Deus. Salmos 40, verso 8 diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Nós já sabemos pela palavra do Senhor que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Deus tem um plano para cada área das nossas vidas. Ele promete dar-nos sabedoria para que possamos discernir a sua vontade. À medida que nós estudamos a palavra do Senhor, conheceremos a sua vontade, a vontade de Deus. Então, não resta dúvida que o cristão sempre vai fazer a vontade de Deus. Sexta lição: viva sob o senhorio de Cristo. Jesus Cristo deve ser o centro da vida de todo cristão. É na área de plena submissão à vontade de Cristo e total obediência à palavra do Senhor que o senhorio de Cristo se estabelece na nossa vida. Viver sobre o senhorio de Cristo significa negar-se a si mesmo. É a morte do eu, do ego. Isto é um ato da escolha própria de cada um de nós. A cruz de Cristo é um instrumento de morte. E a nossa cruz leva a cruz de Cristo, com o qual nós nos apropriamos do poder da cruz de Cristo para fazer morrer a nossa própria vontade a fim de obedecermos plenamente ao Senhor. Mateus capítulo 6, verso 24 e 25 é muito claro para nós. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É importante nós, através da palavra, darmos total liberdade para que o Espírito Santo possa viver a vida de Cristo em nós. A igreja de hoje
está carente urgentemente de cristãos que aprendam a obedecer a Cristo, custe o que custar. Lição 7. Obtenha vitória sobre a tentação e o pecado. Acredito que esse seja o objetivo e desejo de todo cristão. As tentações e o pecado vêm para nós de 3 fontes básicas: a carne, o mundo e Satanás. No entanto, conhecendo esses inimigos, nós também conhecemos que há 4 coisas que nos garantem vitória sobre isso: a oração, a palavra de Deus, a dependência do Espírito Santo e a nossa ação. Vamos ver o primeiro inimigo, a carne. Em nossa carne não habita bem algum, é bem verdade. Romanos 7,18 diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Há uma luta constante entre a velha natureza e o espírito. Isso nos fala em Gálatas 5,17, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não sabem o que fazer, não sabem o que desejam. A solução de Deus para a carne é a cruz de Cristo. Preste atenção, Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. É andando no Espírito que temos vitória sobre a carne, pois ele faz morrer as obras da carne. Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. A palavra de Deus nos recomenda a vigiar, a orar, a fugir das tentações. Paulo falava isso para Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, verso 22. Fugir dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. O segundo inimigo é o mundo. E em sua oração por nós, em João 17, ele diz assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O objetivo do mundo é nos fazer, com os seus valores e princípios, produzindo uma influência de forma graduada e profunda nas mentes, para que a nossa maneira de viver vá nos afastando de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz assim: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Livros, revistas, rádios, televisão, tem muitos valores na sociedade que, na sua maioria, são responsáveis por influenciar e prejudicar uma vida cristã. A palavra de Deus é muito clara. Em 1 João 2,15: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo jaz no maligno. A palavra diz em 1 João: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Tiago 4,4: infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Terceiro inimigo, Satanás, é o adversário do cristão. Satanás é homicida, mentiroso e pai da mentira. A Bíblia nos mostra ele em ação, levando os homens a pecar. O cristão deve conhecer as ciladas do diabo e os meios de vencê-la. Tiago 4,7 é o nosso maior lema e estandarte. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Por isso, aproveitamos todos os recursos que Deus coloca ao nosso dispor, tomando toda a armadura de Deus e usando as 4 ferramentas contra a tentação e o pecado: oração, palavra, dependência do Espírito Santo e a nossa atitude.
A ordem é resistir ao diabo. Oitava lição: viva uma vida de pureza. Se somos filhos de Deus, sabemos que somos filhos e templo do Espírito Santo de Deus. Isso está revelado para nós em 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? A Bíblia nos adverte em vários lugares, como 2 Coríntios 7,1, que diz assim: amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16, nos adverte: evitem conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Ainda na mesma carta, no versículo 21, ele nos adverte: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Por isso, o cristão deve ser cuidadoso no modo de ouvir, no modo de falar, no modo de agir, no modo de se vestir, no modo de relacionar-se em todas as expressões exteriores do seu caráter, procurando andar de maneira digna do Senhor, para que tenha uma vida extremamente de pureza. Nona lição: obtenha controle sobre a língua. Quando nos consagramos totalmente ao Senhor, consagramos cada parte do nosso corpo, inclusive a língua. A boca do justo deve proferir sabedoria e a sua língua deve falar o que é reto. Ser fonte de vida. Só devemos usar a nossa língua para edificação e para ministrar a graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, verso 19, nos adverte a tomar o seguinte cuidado: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Fala o que quer, fala o que bem entende, sem pensar em nenhuma responsabilidade. Nós devemos aprender com Tiago capítulo 3, versículo 2. Todos tropeçamos em muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Então, para nós é importante que nós temos que exercer controle sobre a língua. 10ª lição: viva o amor e aprenda a perdoar. O cristão que anda no Espírito produzirá o fruto do Espírito: amor. Gálatas 5:22 nos ensina isso, mas o fruto do Espírito é amor. O apóstolo João nos escreve em 1 João capítulo 4, verso 8, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Qual é a marca que prova que amamos? João 13:35 é muito claro: com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amor e perdão andam juntos na vida cristã. Efésios 4:32 nos ensina claramente: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Colossenses 3:16, olha só que lição: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoar é a melhor opção. Lição 11, viva pela fé. A Bíblia nos exorta a viver pela fé em total dependência de Deus, sem ansiedade pelas necessidades básicas, descansando totalmente nos seus cuidados.
Isso está registrado para nós em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E nos ensina em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O problema é que a nossa parte humana nos força sempre a ficarmos preocupados com o dia de amanhã. E isso nos faz se apegar às coisas puramente materiais, esquecendo que Deus quer cuidar das nossas vidas sempre. Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Para isso, precisamos viver pela fé. Vamos à lição 12. Seja uma fiel testemunha de Cristo. Jesus Cristo deixou para os seus discípulos de todos os tempos a ordem para proclamar o ensino e treinamento de todo cristão. A grande comissão, Mateus 28:19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. O testemunho pessoal é um poderoso meio de evangelização, o qual deve ser dado no poder do Espírito Santo. Se você estiver realmente disposto a testemunhar, o Senhor providenciará a oportunidade. E quando você tiver essa oportunidade, as palavras fluirão dos seus lábios, falando da sua experiência com Cristo. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai que falará por vocês, por intermédio de vocês. Mateus 10:20. 13ª lição e última. Aguarde a volta de Cristo. O verdadeiro cristão viverá neste mundo em santidade, piedade e irrepreensível, aguardando e desejando a volta de Cristo. Mateus 24:42 diz para nós: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Devemos lembrar-nos sempre de que estamos para prestar contas da nossa mordomia. Essa perspectiva mudará toda a escala de valores, levando você a desprender-se das coisas materiais. É preciso que tenhamos sempre bem acesa a chama da esperança da volta de Cristo, porque é isso que nós temos que desejar. Ora vem, Senhor Jesus. Que você seja abençoado, que nós sejamos cristãos maduros e desenvolvidos no reino de Deus. Que Deus nos abençoe.